This call is now being recorded. Bom, então, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Damos continuação a esta sessão de mini-curso sobre grupos de tranças e sua conexão com grupos cristalográficos. Boas-vindas a todos os presentes, obrigado pela participação, muito obrigado a Renato pela exposição de hoje. Vamos então continuar com grupos cristalográficos e grupos de tranças, hoje na sua conexão mais estreita mesmo. Renato, a palavra. Obrigado. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado. E obrigado, Oscar, também já me apresentei. Vamos dar continuidade onde nós paramos. Só recordando a definição de grupos cristalográficos, a definição geométrica, né, do que é um grupo cristalográfico, essa abordagem geométrica do que nós expomos na última aula. Então, um subgrupo é dito, um subgrupo, na verdade, que é um grupo cristalográfico, é um subgrupo das isometrias, né? Discreto, aí você entende discreto como sendo um subconjunto discreto mesmo, né? Formado por pontos isolados. E uniforme é o conjunto de suas órbitas, forma um conjunto compacto, tá bem? E se ele for livre de torção, vai ter um nome específico, é chamado subgrupo de verbal, tá bem? E aí eu trouxe no último seminário esse exemplo aí, que são as translações no R2, ordenadas inteiras, né? Ele é discreto porque suas órbitas são discretas, tá bem? E ele é uniforme porque o seu conjunto de órbitas, né, formado por suas órbitas, para todo x, ele, nesse caso aí, ele vai ser compacto. Tá bem? Homeomorfo, no caso, autório. Tá certo? É um exemplo que nós ficamos. Eu trago, logo em seguida, eu até comentei muito rápido, disse que ia retomar a importância de comentar nesse seminário hoje, nesse mini curso, né, sobre essa proposição. Por que eu acho importante falar dessa proposição? A meu ver, né? Porque para mim é tido como um canhão, nesse sentido. Que eu consigo ver nessa proposição algo que, por exemplo, o RN cosentado, né? A ação de um grupo cristalográfico no RN, você consegue, né, entre aspas, visualizar, digamos, até fica mais fácil, entre aspas, você conseguir enxergar e tentar abordar isso geometricamente do que tentar abordar, por exemplo, o grupo quociente, imaginando como sendo um grupo das isometrias, né, quocientado pelo subgrupo cristalográfico, por exemplo. Então, eu acho que termina sendo mais simples, que não quer dizer fácil, tá bem, gente? Mas termina sendo mais simples. Então, essa equivalência aqui, ela me deixa um pouco mais confortável. E, a meu ver, é algo que me chamou a atenção. E que, nesse caso aqui, esse que eu circulei aqui embaixo, né, esse grupo quociente aqui, das isometrias quocientado pelo grupo cristalográfico, ele vai ser fundamental para a demonstração da caracterização algébrica, tá bem? E mostrar, às vezes, que um grupo é cristalográfico geometricamente não é uma coisa simples, tá? E eu queria trazer para vocês a abordagem geométrica. A definição, né, que aí a gente pode encarar como uma definição, essa caracterização algébrica do que é um grupo cristalográfico, por exemplo, para nós, no doutorado, foi algo crucial, uma ferramenta que sem ela não tinha como andar, né, no nosso caso, porque foi uma ferramenta, foi de onde eu parti e provei muita coisa, a partir dessa caracterização algébrica.
uma abordagem geométrica naquele contexto, no contexto que a gente trabalhou no meu doutorado em específico, não era uma abordagem a principal, né? Então, a abordagem algébrica que ia efetivamente me ajudar. E essa é que eu vou trazer para vocês, tá certo? Então, uma representação nada mais é do que um homomorfismo. Eu só queria chamar a atenção, um homomorfismo θ, né, que eu vou chamar θ de φ, nos automorfismos de z elevado a n, né? Z elevado a n, z cartesiano, z n vezes. Eu queria só chamar a atenção aqui uma coisa. Para algumas pessoas isso daqui já fica meio que claro, mas para outras não. Isso é o GLN, né? Grupo das matrizes com determinante diferente de zero, com entradas inteiras, tá bem? Isso é igual aqui, é um abuso de linguagem, mas é um isomorfismo. Então, a caracterização algébrica. Então, um grupo ele é dito cristalográfico se somente se existe uma sequência exata curta, né? Tal que esse φ aqui é um grupo finito, e a representação inteira, θ, induzida por conjugação, ela é injetora. Em alguns casos, também na literatura, é encontrada como fiel. Tá certo? Essa é a definição que eu vou... Só deixar aqui. Tá. Essa é a definição, caracterização algébrica, que podemos encarar como definição de grupo cristalográfico. Tá bem? Então, novamente, eu só vou... Esse φ aqui nós pedimos que ele seja finito e a representação inteira seja injetora. Tá bem? Vamos continuar. Nesse caso, vamos chamar esse π aqui, nesse caso, esse φ, né, de grupo de holonomia, e essa θ de representação de holonomia. Essa θ é o homomorfismo. Para quem quer se aprofundar um pouco mais numa abordagem mais geométrica desses grupos cristalográficos, não por ordem alfabética, mas por ordem que eu considero talvez mais... Talvez não é em básica no sentido de fácil, gente, mas que facilita um pouco mais, seja mais introdutório. Eu acho que o Bibernbach, depois o Sierpinski e depois o Dequimpe. Tá bem? Não está na ordem alfabética, está na ordem de prioridade, no sentido que foi a abordagem que foi me apresentada também, talvez seja por isso. Mas para quem quer aprofundar um pouco mais em grupos cristalográficos, eu recomendo, por exemplo, são 3 boas referências, são ótimas, tá bem? Todas são em inglês. E hoje nós estávamos programados para fazer o seguinte, 5 momentos. Um pouco do contexto histórico, de relacionar esses grupos cristalográficos com os grupos de tranças, né? Grupos de tranças de arte. Demonstrar, nesse caso, que o grupo de trança nesse caso, o grupo de trança, um quociente do grupo de trança de arte é cristalográfico. Vocês vão ver algo mais algébrico, né? Ligando algo que parece não ter uma visualização algébrica, uma abordagem tão geométrica, né? Está mais ligado para, digamos assim, interpretação mais algébrica e você fazer essa conexão. Apresentar resultados a respeito da torção desse quociente, cenas do próximo capítulo, no sentido de o que é que a gente pode esperar, se é possível ter futuros minicursos e em que sentido a gente pode estar comentando também, esperar a respeito de outros casos, né, generalizações ou reticências, né? E comentários gerais a respeito da pesquisa, né, do cenário atual, do que a gente vem fazendo também. Um pouco do contexto histórico, né, 3 pessoas, acho que talvez o da direita vocês estejam conhecendo aqui, né? Esse é Oscar. Nós falamos de grupos, Paulo começou no primeiro dia lá, falou de grupos de tranças, né? E aí grupos de tranças
é algo de 1925, né, datado da primeira publicação. Mas tem uma abordagem, tem outros objetos que remetem a grupos de tranças, mas publicação, a gente pode falar de M-Art, né? 1925. E grupos cristalográficos, a gente está falando do século XIX, 1800, metade do século XIX, 1850, 1800 e tarará, tá certo? Então, tem uma diferença, são dois momentos da história, que a priori, duas coisas que não tem nada a ver. Em 1910, né, o Bieberbach, ele generaliza o que, por exemplo, físicos estudavam os cristais de um ponto de vista físico, depois matemáticos se interessaram por aquilo e começaram a estudar os cristais de um ponto de vista matemático, e aí começaram o que era, de repente, uma abordagem mais empírica, e começaram a formalizar, e imagina aí, vem Bieberbach em 1910 e dá um conceito do que vem ser um cristal, por exemplo, em dimensão N, né? Uma dimensão 4, uma dimensão 5, esse N infinito. Uma dimensão 2, por exemplo, que seria um cristal nesse sentido. Que é o que Bieberbach faz. A priori, essas duas coisas não têm nada a ver. Então, o primeiro trabalho que linka os grupos de tranças, né, estudado por Arthur, publicado na primeira vez por ele, e os grupos de tranças, os grupos cristalográficos, né, lá que eu falei, datado em 1800 e tarará, que a priori não tinha nada a ver, o primeiro trabalho datado aí, que relaciona essas duas coisas, essas duas estruturas, é de 2017, que foram esses três matemáticos. Daciberg, que é o professor da USP, John, que é professor não sei, Oscar que me corrige aí, é da França, né? E Oscar, em seu doutorado, né? Então, já faz um tempo, foi o primeiro trabalho que eles publicaram, e o primeiro trabalho que relaciona essas duas estruturas. Grupos de tranças, de ar, né? Nesse caso, de ar. E grupos cristalográficos, tá bem? E como é que ele se relaciona. E a gente vai fazer o seguinte, vai tentar, nessa conversa aqui, pegar um exemplo e ver como que ele se relaciona, de que maneira ele se relaciona, né? Os grupos de tranças e os grupos os grupos cristalográficos. Só recordando o que Paulo falou no primeiro dia, né? B3 é o grupo de tranças de arte, né? Com 3 cordas, tá bom? Então, as tranças, por exemplo, aqui vocês têm à esquerda uma figurinha. Essas figurinhas foram produção minha, por isso que eu não coloquei referência. Então, à esquerda você tem um exemplo, eu vou chamar ela de uma certa alfa, tá bem? E à direita vocês têm um exemplo de um elemento que está no P3. P3 são as tranças puras, né? O que quer dizer uma trança pura? É quando você tem uma trança que começa no ponto, por exemplo, no 1, e essa corda ela vai terminar no 1. É o que acontece na figura que está aí à direita de vocês. Tá bem? Por exemplo, a corda vermelha, ela começa no 1, termina no 1. Amarela, 2, no 2. Azul, 3, termina no 3. Então, essa trança aí, que eu posso chamar ela de qualquer coisa, vou chamar ela aqui de... chamar ela de beta. Essa beta é um elemento de P3. E essa daqui eu vou chamar de alfa, é um elemento de B3. E esse homomorfismo π, eu quero também lembrar, que Paulo até comentou, esse π, ele pega a trança e associa a uma permutação. Né? Esse S3 aí é o grupo das permutações, tá bem? Então, π, o que é que vai fazer? Ele pega essa trança alfa aí, o que é que essa trança... A gente vai só olhar para as cordas, né? A vermelha, ela está começando no 1, aí você enumera 1, 2, 3, ok. Então, a corda 1, que é a vermelha, essa é da sua figura à esquerda, ela começa no 1 e termina no 2. A sua corda 2, que nesse caso é amarela, ela começa no 2 e termina no 3.
E a sua 3, que é azul, ela começa no 3 e termina no 1. Pronto, esse é um elemento do S3. Foi isso que Paulo falou. E esse é o homomorfismo, que a cada corda do seu BN, e aí Paulo falou do BN, ele associa uma permutação no SN, dessa forma. E observem que, nesse caso, π de beta, ela vai ser levado na... Você tem 1, 2, 3. 1 vai ser levado em 1, 2 vai ser levado em 2, 3 vai ser levado em 3. No entanto, essa beta, ela é um exemplo de uma corda que não é... Ela é levada, pertence ao núcleo do homomorfismo, no entanto, ela não é trivial. Tá certo? O kernel aí denota o núcleo do homomorfismo, que nós sabemos que é exatamente o grupo das tranças puras. Ok? Então, dito isso, a partir dessas informações, né, desse homomorfismo, desse kernel, nós temos essa sequência exata, particular, exata curta, né? Desse π é o homomorfismo que eu comentei agora há pouco, e esse iota é a inclusão, né, onde inclui esse P3, que é o kernel, no B3, tá bem? Olha só, eu vou denotar P' como sendo subgrupo comutador, que alguns casos na literatura é denotado por colchetes. Paulo denotou também dessa forma, lá no início. E outra informação, o subgrupo comutador, né, P'3, é normal em P3, que é normal em B3. E P'3 é normal em B3. Para quem gosta de exemplos exóticos em que sentido, né? Gosta de guardar aqueles exemplos para ter no bolso, né? Quando equivale uma coisa e não vale outra. Aqui vale a pena guardar para um exercício, né? Sei lá, para você buscar em algum momento. Porque parece redundante, eu coloquei P'3, normal em P3, né? P3, normal em B3. E depois eu coloquei I, P'3 é normal em B3. Mas sabemos que a primeira cadeia não implica que P'3 é normal em B3, não. Tá bem? Então, se você tem A normal em B, normal em C, isso daqui não implica que A é normal em C. Isso não implica. Aí vocês podem procurar, tá certo? Depois exemplos. Dica, tem exemplo legal, assim, e geométrico, uma abordagem geométrica que depois vocês podem procurar em grupos de tranças. É bem interessante também. Tá, por isso que eu coloquei aqui. Isso só vale quando o subgrupo ele é característico. Nesse caso, o subgrupo comutador ele é característico em B3. Então, implica que ele é normal. Tá bem? Dito isso, faz sentido agora falar de um subgrupo, de um grupo chamado grupo quociente. Né? Falar de um grupo quociente, a partir dessa sequência exata curta. E aí, nós vamos ter o seguinte, logo, passando ao quociente, nessa sequência exata curta, vamos obter essa outra sequência exata curta. Tá bem? Eu queria só chamar a atenção aqui e comparar com essa definição. Tá bem próximo, né? Apareceu uma sequência exata curta. Tá bem próximo do que a gente quer. Onde esse φ aí, o papel desse φ está sendo S3, que a gente sabe que é finito. Apareceu a sequência exata curta. A representação inteira, vamos em busca dela, né? E falta esse Zn aí. Vamos ver. Cenas próximas. Olha só. Recordando também, Paulo, ele comentou, apresentou, né, ele mostrou no primeiro dia uma apresentação para o grupo das tranças puras, em termos desses geradores e dessas relações aí. A partir dessa apresentação, abelianizando esse grupo, né, PN, né, em particular o P3, que a gente está interessado, nós vamos ter isso aí, né, que o abelianizado do P3, ele é exatamente isomorfo ao Z3. Portanto, né, substituindo esse isomorfismo na sequência exata curta que nós temos, nós vamos obter algo
bem próximo do que a gente já está buscando, né? Observa. Está bem próximo do que a gente quer. Tá certo? Então, vamos lá. Continuar em busca. A sequência já apareceu. Vamos em busca dessa comportamento, dessa representação inteira, né? Então, o lema abaixo, ele descreve a ação por conjugação. Né? A gente está interessado em uma representação, mas não é qualquer representação inteira. A gente está interessado na representação dada por conjugação, né? Então, esse lema aqui, eu não vou prová-lo, né? Eu vou enunciar apenas. E o que acontece? Esse lema aqui foi só um comentário, gente. Essa parte do nosso minicurso, ele é todo baseado no trabalho do Dasberg, John e do Oscar, tá bem? Nós estamos fazendo aqui o caso de para n igual a 3. Mas os autores, eles fizeram para um n qualquer, finito, tá bem? Um n natural. Só uma observação. Então, essa referência 12 aqui é exatamente o artigo deles. Esse artigo que eu falei para vocês que linka, dá essa ponte dos grupos cristalográficos e dos grupos de tranças de arte. E diz o seguinte, esse lema, ele dá exatamente a descrição da representação nos geradores AIJ, né? Por conjugação. E a partir desse lema, nós podemos provar o que nós queremos, né? E enunciar, na verdade, o teorema, provando que esse grupo quociente B3, quocientado por P'3, é um grupo cristalográfico de dimensão 3. Vamos lá. Caso, se eu for muito rápido na prova, nessa demonstração, vocês podem falar e eu paro um pouco, volto, tá bem? Vamos lá. Então, consideremos a sequência exata curta. Isso daí que a gente vinha construindo e dessas informações que nós íamos juntando, certo? E a ação induzida por conjugação, essa teta, dada de que forma? Dada por essa forma. Tá? E essa ação induzida por conjugação, pelo lema anterior, como que é o comportamento dela, né? Exatamente, nós sabemos como que é o comportamento dele, pelo lema anterior, tá certo? Então, a descrição dessa representação é dada por isso. Donde nós sabemos que essa teta, aplicado nesse tal, e aí J, né, ele só vai acontecer essa igualdade, né, é A, de tal I, vírgula, tal J. É engraçado, observem que essa ação, ela está correspondendo numa permutação dos IJ, né, desse gerado, esses AIJs, observem que não está aparecendo uma barra aí não, é porque é um abuso de linguagem, mas esses AIJs são geradores do abelianizado do P3, né? Então, são elementos de um grupo quociente. Só não coloquei para não carregar a anotação. Então, essa igualdade que nós temos aqui, ela só é verdade para todo I menor que J nesse intervalo, se somente se o tal é a identidade em S3, porque esses AIJ são geradores de um grupo abeliano livre e vocês têm que estar em correspondência, né? Logo, essa teta é uma representação injetura, né? O fiel, como algumas vezes isso aparece na literatura. E é o que a gente queria. Mostrar que essa representação era injetura. Portanto, esse grupo, esse quociente em particular, só faltava eu mostrar isso, que essa representação exibida nos geradores era injetura. Pronto, como nós queríamos. Dito isso, alguns resultados a respeito do... Deixa eu só... A respeito dos elementos de torção. Elementos de torção, para quem nunca ouviu, são elementos de ordem finita. Então, não possui elementos de ordem par, particular esse quociente, e os autores responderam para um N também. No caso de N, um N natural aí, e
esse quociente ele não possui elementos de ordem par, tá bem? Possui, você tem como obter, né, tem um corolário que eles dão uma forma de você obter subgrupos de Biberbar, quer dizer, grupos cristalográficos que são livres de torção, tá bem? A partir, uma espécie de, um dispositivo para você obter, né, esses subgrupos. É algo eficiente para quem trabalha, é uma ferramenta, né, para gerar exemplos. E existem infinitos elementos de ordem finita, né? E aí eu trago para vocês um exemplo. Esse exemplo, essa figurinha também é produção minha, e o exemplo está na dissertação de Paulo. Aproveitei e está no minicurso também. E aí o que acontece? Esse elemento aqui, observem que eu não coloco uma barra em sigma 1, né, menos 1, sigma 2. Mas deveria ter uma barra para ser rigoroso, porque é um elemento de um grupo quociente. Rigoroso, eu falo com uma linguagem matemática. Eu só não faço isso para não carregar tanto a linguagem. Para não carregar tanto, né? Então, entendam aqui com esse abuso de notação. E esse alfa aqui, e do lado direito vocês veem a figurinha, né? A imagem, a representação gráfica desse alfa. Tá bem? E aí, eu queria só trazer para vocês uma continha aqui, que aí eu fiz para adiantar o nosso lado, que esse alfa tem ordem 3. E aí vocês observem do lado direito tem a imagem, né, uma abordagem bem geométrica, digamos, empírica, né, onde você tem as cordas e vê o que está acontecendo, pode mexer com essas cordas, e do lado aqui, e do nosso lado esquerdo, nós temos essas continhas algébricas, né? Umas continhas, usando a álgebra, aquelas relações da apresentação do grupo, né? Que a partir dessas relações nós obtemos isso. E a partir das relações, nós podemos escrever esse alfa elevado a 3, né? Que nada mais é esse alfa, é o sigma 1 elevado a menos 1, que multiplica alfa 2 elevado a 3. E aí você usa as relações na segunda igualdade, na terceira igualdade você vai obter um produto de AIJ. Esses AIJ são geradores do P3, né? Grupo de tranças puras. Que isso daí é um elemento, se você observar, do comutador, um elemento do P', né? E aí você observa que, tranquilo, se ele é um elemento do comutador é porque ele está no grupo quociente, que é o zero do grupo quociente. É uma forma de fazer, né? Existem outras, mas essa aqui que dá para a gente apresentar aqui também. Eu queria só apelar um pouco mais para a geometria aqui e dizer para vocês, que vocês, essa imagem aqui que eu postei aqui é o produtório desses AIJs. E essa imagem, ela é exatamente equivalente à da esquerda, né? É equivalente à trança da direita. Só que de um lado você tem produto de AIJ, e do lado você tem os sigmas, né? Mas você pode chegar de uma para outra mexendo nas cordas. Então você pode, e isso eu me deparei muito no doutorado. Às vezes eu não consegui, eu tinha dificuldade em algum momento fazer conta com as relações, então às vezes eu até preferia fazer mais com a geometria, mexendo aqui com os desenhos, com a representação gráfica, entendi o que eu estava fazendo aqui com a representação gráfica e voltava para a álgebra. E aí saía um monte de, né, uma contaria que só Deus. Mas eu confesso a vocês que
um dos momentos que foi apaixonante na minha vida, na formação acadêmica, né, que eu pudesse destacar, foi o momento que eu pude comparar, né, a demonstração dos grupos de tranças, a apresentação, né, que a gente chama, dada por arte, né, do livro do Murazugi, a partir dessa abordagem geométrica, onde você sai dessa ideia do empírico e você passa a usar o rigor e a linguagem matemática. Eu fiquei assim, por mais que estivesse no momento já de pesquisa, né, sendo introduzido ali no momento de pesquisa, de conversa um pouco mais, né, séria apresentada a matemática, e aquilo me deixou fascinado, mais ainda, né? E eu confesso a vocês que tem hora que, né, parecia que eu estava brincando e ao mesmo tempo, e aquilo me deixava mais à vontade, e quando ia escrever, me deixava muito mais confortável, né? Aí quando ia para, né, escrever usando relações, aquilo me deixava muito mais confortável. É bonito de se ver, você sair e fazer essa, né, sair de um canto e para o outro, é apaixonante, né? Então vocês têm essa brincadeira aqui, né, de poder fazer isso graficamente e depois ir para a álgebra usando relações. Essa também não coloquei referência porque essas são produções minhas, essas figurinhas. Tá bem? Uma pergunta que pode surgir, Paulo ele e Mirella, eles comentaram durante o nosso minicurso, foi o seguinte, comentar o grupo de tranças do disco, né? Ou uma caixinha. Foi esse caso aqui. Vocês poderiam nos perguntar e falar no caso do disco, né? Então você está prendendo aqui as cordas numa superfície em específico, mas se vocês pensassem em prender essas cordas em outra superfície, por exemplo, a esfera, que está mais próximo do que seria a cabeça, e se vocês pensassem em prender essas cordas em uma superfície, por exemplo, do tório, faz sentido tranças em outras superfícies? Sim, faz sentido, né? Existem resultados já a respeito disso, e existem resultados publicados, né? Por exemplo, do próprio Oscar, da Ciberg, do John, e de Carolina Pereiro, né, Oscar? Cara, eu chamo sempre Carol, professora da Federal do Espírito Santo. Isso, Renata Carolina. Carolina. Então, tem resultados nesse sentido, né? Grupos de tranças de superfícies e conscientes envolvendo grupos relacionando com grupos cristalográficos. E aí você vai obter coisas, por exemplo, conscientes que não são cristalográficos, né? Coisas desse tipo. E aqui, de repente, cenas do próximo capítulo, coisas que a gente viu aqui, pode ser feita até certa medida e com um certo contexto, em que momento, assim, com certa abordagem também, porque aí vai ter a ideia de que a gente chama de grupo fundamental, uma outra abordagem, mas dá para ser feito, e que de repente a gente pode pensar num segundo mini curso, né, em algum outro momento, em ver grupos de tranças e em superfícies e ver essa relação com os grupos cristalográficos, né, cenas dos próximos capítulos. E aí eu queria dizer, no caso das superfícies, são superfícies compactas sem bordos, né? E no caso das superfícies compactas, a gente pode perfurar elas infinitamente. Nesse caso, foi o que eu fiz no doutorado, juntamente com Daniel e Oscar, né? Então, foi o que nós trabalhamos e estudamos esse quociente relacionando com os grupos cristalográficos. Respondemos algumas coisas e, entre elas, né, tem um bloco, uma grande pergunta, em que sentido, né, até que ponto podemos relacionar esse quociente aqui, quando é que esse quociente aqui, na verdade, é um grupo cristalográfico, para quais casos, né, quais superfícies, esse grupo quociente, ele vai ser um grupo cristalográfico, seja superfícies compacta com bordo ou sem bordo, e aí conseguimos fechar essa pergunta com a tese, uma vez que eu tinha feito isso para o disco, para superfícies compactas sem bordo, e agora com o doutorado fizemos para todas as superfícies compactas com bordo, no caso as finitamente perfuradas, né? E caracterizando também os elementos de ordem
elementos de torção, né, os elementos de ordem infinita, calculamos suas classes de conjugação, né, as classes de conjugação desses elementos de ordem infinita, tivemos outros resultados também, apresentamos algumas, calculamos, demonstramos algumas apresentações novas na literatura, outras para o nosso caso, e é isso, por hoje só, muito obrigado, e eu queria que você comentasse aí um pouco, falasse para o pessoal, cenas do próximo capítulo, e deixo aberto para perguntas, sugestões, dúvidas. É isso. Quanta responsabilidade, Renata, essa cena do próximo capítulo. Antes de dar continuação, eu gostaria de pedir aos presentes a gente agradecer a Renato pela ótima exposição e gostaria que Paulo e Mirelle também, se pudessem ligar as câmeras, apareçam aqui, certo? E gostaria de chamar a atenção para as pessoas presentes no minicurso que abram os microfones para a gente agradecer a eles três, a Mirelle, Paulo e Renato, pelo excelente minicurso, por esses dias maravilhosos. Muito obrigado a vocês três por terem comprado essa ideia. Compraram de graça, claro, mas não tinha muita escolha, né? Mas foi ótimo, ótimo. Muito obrigado mesmo. Excelente material, tanto em vídeo quanto escrito. Obrigado a vocês. Excelente participação no minicurso. E, bom, com relação ao que Renato falou, sendo dos próximos capítulos, o único que eu posso dizer é que depende deles três. Se comprarem a seguinte ideia, a gente leva para frente. Então, não depende tanto só de mim, sino de alguém que compre algumas ideias malucas e a gente possa levar para frente. Veremos o que acontece. Perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas, comentários, Mirelle, Paulo também. Bom, está aberto para vocês. Eu vou tirar aqui o microfone. Está com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o Renato. Renato, vocês falaram sobre grupos, você trabalhou, fez no seu doutorado, estudou grupos de tranças em superfícies do tipo finito, né? Aí eu pergunto assim, vocês já pesquisaram, já viram, tem resultados sobre grupos de tranças em superfícies de tipo infinito? Não, Caio, na nossa... Não sei, Oscar, mas na nossa pesquisa a gente não tratou. Certo. Realmente eu não conheço o resultado nessa direção e também não tenho muita clareza de como consegui-los. E preciso algumas informações muito específicas, e se a gente tiver essas informações, dá certo. Basicamente, entender como funciona a ação por conjugação, que seria um grupo de tranças de uma superfície infinitamente perfurada, no seu subgrupo de tranças puras infinitamente perfuradas. Tendo as apresentações e o conhecimento da ação por conjugação, a gente pode descobrir se é cristalográfico heteroconsciente. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado também. Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho uma pergunta para o Oscar. Oscar, brincadeira. Ô, Oscar, uma coisa... Tem pergunta no chat aí, ó. Tem? Ih, rapaz. Não, mas sem brincadeira, Oscar, uma coisa que me veio na questão, talvez curiosidade... Pode falar, Renato. Daqui a pouco a gente pode responder para a Jalon. Tá. Peraí, só um momento, viu, Jalon? Oscar, de repente o pessoal viu que surgiu uma abordagem, né? Quando a gente fez uma abordagem mais histórica, surge lá com a ideia de estudar os cristais e tentar classificá-los, né? Aí você vê grupos cristalográficos, a ideia é definir grupos cristalográficos de dimensão 3, que seria o mais natural possível.
E aí, de repente, o mais próximo, dimensão 2, e aí pensar em outras dimensões. E aí, nesse caso, nós trazemos no minicurso um quociente com dimensão 3. Uma pergunta natural é a seguinte: esse quociente, né, o B3, P' 3, é associado a algum cristal que a gente conhece? Você sabe dizer isso? Vocês fizeram isso num artigo ou não se preocuparam em fazer esse tipo de conexão, por exemplo? Pronto. Bom, em dimensão 3, a gente tem a classificação de cristais em dimensão 3, ela existe nos atlas de cristalografia, e com alguns ingredientes que fazem parte da estrutura do grupo cristalográfico, é possível, sim, identificar qual cristal correspondente à tabela internacional de cristalografia. A gente fez isso no artigo de 2017, está escrito lá no meio, um pequeno exemplo, onde a gente identifica alguns subgrupos, o maior de 3 cordas, alguns subgrupos, a gente identifica qual é o código que ele tem na tabela de cristalografia universal. Vamos lá, existe uma tabela universal de cristalografia em dimensão 3. E então a gente identificou alguns objetos que fazem parte da informação que eu preciso para dizer quais são os cristais de fato. Isso, de certa forma, vou começar a falar, envolve um pouco a resposta do que Jalom perguntou. Então, de alguma forma, a gente, em alguns casos, tem esses subgrupos de dimensão 3, na dimensão arbitrária, eles são subgrupos de Bieber-Bach, e quando eles são subgrupos de Bieber-Bach, então a gente tem associado a esse subgrupo de Bieber-Bach, via grupo fundamental, uma variedade riemanniana compacta plana. É bastante técnico, mas existe associado a um espaço topológico com uma estrutura diferencial boa o suficiente, que tem localmente a forma do espaço euclidiano, inclusive porque é um espaço de órbitas, né? É o RN concentrado, como o Renato ilustrou, de uma forma bastante didática aqui. Então, em dimensão 3 e outras dimensões, esses grupos de Bieber-Bach estão associados com esses espaços topológicos chamados variedades, que localmente têm a estrutura, se comportam como um espaço euclidiano, e dessa forma a gente pode começar a pensar em questões de geometria. E dentro da geometria, eu vou puxar um pouco para a resposta de Jalom, dentro da geometria, aí a gente pode fazer perguntas da própria geometria. Então, de Jalom, por exemplo, a gente pode perguntar se essas variedades admitem estrutura spin, que é muito importante em certo tipo de geometria, se admite estrutura Euler, se admite certo tipo de estrutura geométrica, ou puxar um pouco para a física. A vantagem é que essas variedades, esses objetos, espaços topológicos que têm localmente o comportamento do espaço euclidiano, muita informação geométrica ela está codificada no que Renato falou de representação de holonomia. Então, na representação de holonomia, que é um objeto algébrico, a gente pode codificar muita informação geométrica dessa variedade, desse espaço topológico, que, a rigor, é uma variedade riemanniana compacta plana, tem curvatura seccional constante igual a zero. Então, essa codificação, se a gente estuda a teoria de representações e de caracteres e aplica, então a gente pode ter informação geométrica das variedades que vem como sendo um subgrupo de um quociente de grupo de tranças. É todo um quebra-cabeça que a gente pode montar para ter informações de aplicações à física matemática. Em particular, voltando para a dimensão 3, então a gente tem a classificação dos cristais no atlas de cristalografia. Esses invariantes que eu estou falando, eles são invariantes que vêm da representação de holonomia, do grupo abelianizado, do grupo de homologia, daquela variedade que aparece, enfim. Tem alguns invariantes que são do abelianizar o grupo cristalográfico em si, e alguns invariantes a gente pode identificar. A gente comparou com certos invariantes dos atlas de cristalografia, e em alguns poucos casos, isso não é muito fácil de ser feito, mas em alguns poucos casos a gente consegue dizer qual é o cristal do ponto de vista da classificação do atlas. Se você me pergunta o nome, se é um rutilo, ou se tem um nome especial da química, por exemplo, eu não faço a mínima ideia. Realmente,
A gente passou rapidamente por isso como um exemplo, mas a gente não se debruçou para tentar identificar todas as ocorrências que encontramos em dimensão 3. Com isso, acho que eu consegui responder um pouco a pergunta de Renato e um pouco a pergunta de Jalu. Sim, sim. Por exemplo, a gente estuda grupo de trança e a gente sabe que se a gente pega um fecho de uma trança, dá um nó, ou a gente pode alcançar um link, né? Isso. E, assim, a minha pergunta é, tem algum estudo, algum estudo na direção de associar esse grupo de cristalografia com o grupo de nós, o grupo de links, se existe alguma relação? Também eu li um artigo de vocês, no campo da FBR, e eu li por alto, né? E eu queria saber o que é um grupo quase cristalográfico. O que seria um grupo quase cristalográfico? Certo. Renato, tem algum comentário para Caio? Pode falar, Oscar. Certo. Caio, então, são dois momentos da sua pergunta. O primeiro é com nós, com relacionamentos. E isso é interessante, a gente foca aqui um pouco nesse direcionamento do minicurso, a gente foca um pouco para essa parte de nós enlaçamentos, mas é uma questão interessante se você tem, por exemplo, uma trança que tem associada uma permutação. Renato hoje falou bastante de permutações, Paulo falou na primeira sessão de permutações. Então, se você tem uma trança, qualquer um de vocês pega uma trança, olhe a sua permutação associada. Se sua permutação associada é um ciclo máximo, então você vai ter um nó de uma única componente, uma única corda sem laço. Se você tem, por exemplo, outro extremo, vou falar, uma trança pura, que Renato fez aqui uns belos exemplos, e você fechar quer dizer que você vai conectar o ponto 1 com o ponto 1, ponto 2 com o ponto 2, ponto 2 com o ponto 3, de forma que isso não cria enroscamentos. É a forma mais natural de você fechar a trança, como se fizesse isso. Então, se você pega uma trança pura, com N cordas, o resultado de fazer o fecho vai ser um enlaçamento com N componentes. A permutação ela está muito presente na hora de descobrir quantas componentes tem o enlaçamento que você obtém. Isso é uma linda conexão da teoria de tranças com a teoria dos nós, em que uma teoria se apoia na outra para conseguir resultados. Do ponto de vista da conexão da teoria dos nós com grupos cristalográficos, a gente não exploramos esse tipo de abordagem, e, de certa forma, não foi nosso foco inicial, e digamos que nossa área de trabalho principalmente está na teoria de tranças e não tanto na teoria dos nós, embora um pouco de conhecimento, nunca foi muito o foco principal. Então, eu não conseguiria afirmar nesse momento, dizer se existe ou não existe uma conexão direta dos grupos de nós, obtidos com fechos de tranças, com grupos cristalográficos. Então, não poderia falar nada muito concreto com relação a isso, mas aproveitei a pergunta para ilustrar um pouco esse comportamento do que são os nós e como se relaciona com as tranças. É uma conexão lindíssima, de fato. Com relação a... Antes de ir para a pergunta de Edson, Renato já pode ir pensando na resposta. Antes de ir para a pergunta de Edson, eu vou responder a segunda parte do que Caio perguntou. Os grupos que são chamados holmos cristalográficos ou quase cristalográficos. Então, basicamente, uma teoria matemática, existe uma noção de quase cristal na natureza, mas eu não tenho a definição geométrica concreta na cabeça agora. Eu já vi uma coisa assim similar, mas eu vou falar algo um pouco técnico nesse momento para poder ilustrar como se comporta a generalização de um grupo cristalográfico para um grupo quase cristalográfico do ponto de vista da abordagem geométrica de isometrias. Okay? Então eu preciso falar de um certo jargão um pouco mais profundo, se para algumas pessoas presentes isso fica muito confuso, eu peço desculpas. Ok. Então, não sei se Caio realmente saiu, se vai voltar. Espero que ele volte para a explicação. Quando a gente estuda grupos cristalográficos, a gente começa com o espaço euclidiano Rn.
E a gente trabalha dentro do RN um subgrupo discreto e compacto, ou um subgrupo que seja uniforme e descontínuo, e a gente, a partir daí, consegue descobrir o que seria das isometrias, né? Um subgrupo discreto e compacto das isometrias, e aí a gente consegue descobrir o que seriam os grupos cristalográficos. Do ponto de vista de olmos cristalográficos, quase cristalográficos, a gente precisa encarar o RN como um grupo de Lie. Esses grupos de Lie, eles são abelianos, muito lindos e maravilhosos, então a gente vai um nível acima, a gente vai pegar um grupo de Lie nilpotente, seja lá o que quer dizer um grupo de Lie, mas essencialmente são estruturas que têm tanto uma parte algébrica quanto uma parte diferencial. Eu tenho nesse conjunto, eu posso dotar esse conjunto de uma estrutura algébrica de grupo e de uma estrutura diferencial de variedade. Então, se eu tiver um grupo de Lie nilpotente no sentido algébrico, então esses grupos de Lie nilpotentes, eles vão ter as isometrias. E dentro das isometrias, eu vou olhar os subgrupos discretos e compactos desse grupo de Lie nilpotente. E aí a gente vai encontrar a generalização de grupo cristalográfico, que seria quase cristalográfico, e subir uma estrutura. E desse ponto de vista de generalidade, então a gente poderia começar a pensar em outras situações possíveis algebricamente. Os matemáticos têm essa capacidade de abstrair e generalizar. Então eu posso pensar em grupos de Lie solúveis e tentar estudar dentro desses grupos de Lie, a isometria de grupos de Lie solúveis, o que acontece. São aquelas capas que a gente tem de estrutura de um grupo. Então a gente tem grupo abeliano, grupo nilpotente, grupo solúvel, e aí vem o mundo selvagem. Então a gente tem um controle. Então, se eu tenho um grupo de Lie nilpotente e as isometrias dele, dentro eu posso procurar subgrupos discretos e cocompactos, e aí aparece o que seria uma generalização de um grupo cristalográfico. Seriam os olmos cristalográficos. Do ponto de vista geométrico, para finalizar essa resposta, os grupos olmos-Bieber-Bach, que são grupos olmos cristalográficos livres de torção, eles, tranquilo, Caio, vou retomando aqui rapidamente, os grupos olmos cristalográficos, que são livres de torção, são chamados olmos-Bieber-Bach, são grupos quase Bieber-Bach, e eles estão relacionados via grupo fundamental com variedades que são chamadas de infranil variedades, que são variedades que admitem um recobrimento finito por uma nil variedade, por isso a palavra nilpotente aparece tanto aqui, mas que na linguagem de Gromov, Roux e outras pessoas, isso chama um grupo, é uma variedade almost flat. Então, variedades que são quase planas, e aí você tem uma definição que envolve o certo delta e o epsilon para você ter um controle, elas não têm curvatura seccional constante igual a zero, mas você pode quase, a curvatura pode ser quase zero, ela é pequena. Então você tem essas variedades almost flat, e as variedades almost flat tem grupo fundamental, um grupo que seria um grupo almost Bieber-Bach, e essa correspondência biunívoca também aparece para grupos almost Bieber-Bach e variedades almost flat, que também são chamadas de variedades infranil variedades. Então essa é a forma como a gente generaliza, seja algebricamente, com as isometrias de um grupo de Lie nilpotente, ou seja geometricamente, com a definição de almost flat variedade, ou variedades infranil. Então, são as equivalências que a gente consegue ter e a gente consegue generalizar para esse tipo de ambiente. Espero ter respondido mais ou menos a pergunta. Desculpa pela quantidade de conteúdo técnico, mas essa quantidade de conteúdo técnico, essas palavras, elas aparecem com muita frequência. Professor? Cíntia, eu acho que, antes de continuar, talvez Renato tenha a resposta ou um comentário para Edson, a pergunta que Edson fez. Isso eu não entendi muito bem a pergunta, mas se é nesse sentido, por exemplo, se isso são na dúvida, talvez se não for, você me fala que para eu entender melhor. Quando o caso dos últimos resultados foram as superfícies compactas, sem bordo, no caso, finitamente perfurada, né? E aí passam a ter, por exemplo, a esfera, uma vez perfurada, passa a ser homeomorfa ao disco,
Então, aí você tem nesse caso, o disco, aí você considera a fronteira dele, o bordo aí, é diferente do vazio, né? Nesse caso. Então, você considera o interior e o volta, né? Então, bordo diferente do vazio, não sei se você está entendendo isso como fronteira. Edson? Oscar? Se eu estou entendendo errado. Porque logo a seguir você disse que depois desse caso, você tratou o caso que a superfície não era compacta, não é isso? E houve uma generalização, é isso? Não, desculpe. Então, são as superfícies compactas, só que finitas. Pessoal, acho que Renato... Oi? Talvez caiu para mim a conexão. Pode continuar, Renato. Desculpa. Tá me ouvindo, Edson? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Perfeito. Sim. Então, no caso, foram as superfícies compactas finitamente perfuradas, né? Foram esses casos, né? Deixa eu talvez fazer um comentário, que isso pode ajudar, Renato. Lembra que a gente conversa muitas vezes, os grupos de tranças, Edson, quando a gente pega uma superfície, os grupos de tranças, eles podem ter, digamos, quando a gente perfura, eu vou falar de tirar, remover discos. Então, você pega uma superfície, aí você pode tirar discos abertos ou fechados. Do ponto de vista do grupo fundamental, é uma abordagem de espaço de configuração. Independente se você tira um disco aberto ou fechado, então é independente se eu tiro um ponto ou se eu tiro um disco aberto. Isso, para efeitos de vários problemas, certo? Isso não vai ser muito relevante, porque esses grupos de tranças, eles se tornam isomorfos. Então, essa questão de ter a superfície ter bordo ou não traria nenhum problema. Então, quando a gente pega uma superfície e remove pontos, de certa forma, essas superfícies, elas não vão ter bordo, elas não são compactas e não têm bordo. Mas, se for interessante, a gente pode remover discos abertos e os grupos de tranças continuam sendo isomorfos. Essas técnicas, elas podem variar, algebricamente não faz diferença, mas topologicamente, a gente pode ter obstrução para alguns argumentos, no caso de ser compacto ou não. Então, alguns resultados a gente pede quando está fazendo a parte topológica mesmo, e usa a teoria de homotopia mais pesada, enfim. Então, aí a gente, nesse momento, tem que tomar uma decisão se você vai escolher sua superfície removendo discos abertos ou discos fechados. E aí as condições de fronteira realmente vão ser importantes. Do ponto de vista topológico, pela ferramenta topológica, não pelo grupo de tranças, porque, enfatizando, eles serão isomorfos, independente de eu tirar discos abertos ou fechados. Isso responde, Edson, um pouco a pergunta no sentido que você tinha perguntado? Perfeitamente, explicou até demais do que eu precisava saber. Eu agradeço a explanação. Perfeito. Se alguém tem mais perguntas para comentários, perguntas, comentários. Jalon, tinha alguma pergunta? Oi, Oscar. Era só um comentário mesmo sobre o que você explicou, acho que ficou bastante claro. E, assim, eu estudei um pouco de aplicações da teoria de grupos na física, né, esse semestre, e, basicamente, como você falou em cristalografia, pelo que eu entendi, assim, tá quase tudo pronto, né, na física. Eles usam aquelas tabelas de caracteres, mas aí toda a teoria, ela recai, de fato, sobre teoria de representação de grupos, né, lemas de Schuh, ortogonalidade, aquela coisa toda. Também curiosidade mesmo, né, que você explicou sobre os grupos calográficos e a relação com a física e tal. A minha pergunta mesmo era justamente sobre o grupo de tranças. Se você conhecia sobre o grupo de tranças de arte e sobre teoria de nós, no caso, que foi a pergunta do outro colega, na física matemática. A minha curiosidade era mais nesse sentido mesmo. Se esse grupo de trança e se aqueles polinômios lá, aquelas coisas da teoria de nós, tem uma aplicação em física matemática. Era isso. Entendi, Jalon, entendi. Só para quem talvez não conhece muito, Jalon, ele foi meu aluno na graduação, ele fez o TCC comigo, estudando grupos cristalográficos em dimensão 2. Então, Jalon é uma pessoa bastante conhecida.
essa abordagem de é outra pessoa que gosta muito de linkar teorias diferentes, tem essa atração natural por dizer, olha, tem teorias que se comportam meio longe, quando você faz a ponte, cria coisas fantásticas. Jalon tem essa característica também. E, Jalon, respondendo então a sua pergunta, é o seguinte, tirando a parte de cristalográficos, etc., os grupos de tranças, você pode pensar que eles vão ficar com arte, porque é o momento inicial mais assim, básico, aterrizado. Então, você pega o grupo de tranças de arte, são aquelas coisas meio que básicas, você pense nos pontos, eles vão se deslocando no espaço temporal 0,1. Então, se você projeta isso, você pega aquele cubo que foi feita a definição de trança, você projeta na parte de baixo, você vê cordas ou algum tipo de caminhos se entrelaçando. Então, vamos lá. Do ponto de vista da física, realmente existe uma interação gigantesca da teoria de tranças com aspectos físicos, porque você pode ver os pontos. No momento que começa a deformação, você pode ver isso como partículas num espaço-tempo 0,1. Aí você tem o cubo como sendo um espaço-tempo e você tem partículas que estão se movimentando. Aonde você pode imaginar que isso acontece? Mecânica de fluidos, essencialmente. Por exemplo, você tem explosões solares, mecânica de fluidos. Quando as coisas, você tem dois fluidos, duas partículas que elas estão se entrelaçando e você quer saber que tipo de comportamento isso acontece. Então, algumas pessoas têm estudado isso do ponto de vista de explosões solares, por exemplo, como se comportam as explosões solares, que tipo de movimentos trançados elas acontecem. Tem aplicações da teoria de tranças em robótica pela própria natureza da definição das tranças. Por exemplo, você tem vou ficar com duas cordas porque não tenho mais mãos, não sou um polvo. Se eu fosse um polvo, eu faria com 8 cordas. Mas como ainda não sou um polvo, então vou ficar com 2 cordas. Então, veja o seguinte, você pega duas cordas, você tem 2 elementos que estão se entrelaçando, você pensa que eles são carros, são carrinhos num plano. E aí você pode ter esses 2 carrinhos num plano, 2 robozinhos, e você ter uma condição que eles não se interceptem, você quer que eles não choquem. E isso vem de um conceito da própria definição de tranças, onde a gente não quer que as cordas se interceptem. Então, os grupos de tranças, eles fornecem um modelo algébrico para simular questões de robótica, onde tem partículas e que essas partículas não se toquem. Então, os grupos de tranças eles são usados para resolver problemas de robótica. Já se falou aqui em algum momento, eles são usados para resolver problemas de criptografia, porque eles têm uma complexidade boa o suficiente, a gente tem informação algébrica suficiente para criar criptossistemas quânticos. Então, isso seria um tipo de informação que poderia ser usada para desenvolver aplicações da teoria de tranças. E existem algumas outras. Quando você vai para fechar as tranças para nós, quando a gente está na teoria dos nós, tem umas aplicações muito interessantes para a genética, DNA, na verdade. Certo? Quando a gente vê o DNA, você vê um movimento. Temos nós. E tem pesquisas em química, etc., em que as pessoas tentam desdobrar se você consegue movimentar topologicamente um nó, de repente isso pode ajudar a você consertar certos pedaços de DNA. Isso são apenas algumas das possíveis aplicações, pelo menos do que eu conheço, fora assim da matemática próxima a mim, que as pessoas às vezes costumam fazer. Pessoal, mais perguntas, comentários? Alguns comentários dos nossos ilustres palestrantes do mini curso. Professor? Sim, Wagner. Primeiro, parabéns para os 3 aí. Prazer em conhecer, né? Não só conheci o Renato. Parabéns aí para a Mirelle, para o Paulo e para vocês, né? Pela iniciativa. Eu queria fazer uma pergunta que acho que, assim, 20 segundos você responde. Que, assim, o paper de vocês, de 2017, é um daqueles papers que começa, né?
começa uma nova área, né, novas explorações, né, aquele paper que conecta, que nem você falou, né, estava falando pro último, né, que perguntou aí, que é os papers que, né, ligam duas áreas que a princípio ninguém sabia, né, então a minha pergunta, na verdade, são duas, assim, primeiro, da onde veio, que em algum momento alguém teve que falar assim, né, olha, que coisa, né, parece que dá, né, então, duas coisas, né, primeiro, de onde veio essa intuição, se foi olhando para a sequência exata ou se foi uma intuição geométrica, né, de que aquele quociente era cristalográfico, né, e o segundo, quem foi o maluco que fez isso, né, pela primeira vez? Quem foi aquele que teve o estalo, né? Não sei se foi todo mundo, ou se foi um, também não precisa revelar o segredo se não quiser. Então, Wagner, eu preciso 2 cervejas e um par de horas para te contar uma longa história de como isso aconteceu. É difícil em 20 segundos fazer esse resumo, porque envolve muita emoção. Mas eu vou tentar resumir um pouco, sem cerveja mesmo. Basicamente, eu estava estudando no meu doutorado um problema muito, muito alheio a essa conexão, muito longe mesmo, que correspondia a estudar quocientes de grupos de tranças para responder um problema de grupos de homotopia das esferas, que é um problema aberto, né? Então a gente estava querendo estudar grupos de homotopia das esferas, e existe uma abordagem que é usar quocientes de grupos de tranças, e a gente estava explorando isso. E basicamente assim, eu fiz meu doutorado em São Paulo, e meu USP, passava horas. Eu morava na USP e dormia em casa, né? O lugar onde eu morava era na USP. Eu passava horas e horas e horas, 1000 horas passava na USP. E em algum momento, em muitos seminários com Darcy Berg, a gente estava estudando essa conexão dos grupos de tranças, quocientes de grupos de tranças, de fato de Artin, com grupos de homotopia das esferas. E estávamos estudando o caso particular de 3 cordas, que basicamente o início da história está condensado nas notas de aula do minicurso, 3 cordas. Esse foi historicamente o início realmente dessa conexão. E a gente estava preocupado com um problema, realmente estamos com foco em um problema específico, entender os grupos de homotopia das esferas, num caso baixo, muito pequeno, estamos querendo entender um P3 e EC2, do ponto de vista dos grupos de tranças. E, de repente, do nada, tipicamente, com Darcy Berg, o seminário durava 2, 3, 4, 5 horas. Então, após muitas horas de discussão, era de umas 9 da noite, um dia de semana, isso foi um acidente, basicamente, isso resume. Foi um completo acidente, Wagner, chegar nesse resultado. A gente estava de olho em alguma coisa, aí, de repente, do nada, Darcy Berg bateu o olho, ele disse: isso parece com algo que eu já vi na vida, e saiu correndo. A gente estava numa sala de aula. Quem conhece o Instituto de Matemática da USP, tem um monte de salas de aula, e tem a sala dos professores do outro lado do corredor. Então, você disse: isso parece com alguma coisa que eu já vi na vida, e saiu correndo. Enquanto ele saiu correndo, eu tive tempo de respirar, tomar uma água, porque as discussões eram bastante acaloradas e muito longas, né? Então, eu respirei um pouco, continuei pensando no bendito gerador do grupo de homotopia da esfera que eu estava tentando pegar, e de repente Darcy Berg voltou com um monte de folhas amarelas, bem bagunçadas, e ele disse: cara, está aqui, está aqui, está aqui. Isso é a definição, e a definição não fazia o menor sentido naquele momento. A gente parecia que era, mas não era, uma coisa meio louca. E assim, a gente levou alguns dias, semanas após esse momento, porque ele, olha, parece, e ficou por aí. Bom, em algum momento vamos discutir isso de novo, e continuamos com grupos de homotopia das esferas. Ele disse: toma as folhas, leva para casa, enfim, você se preocupa de verificar que isso é aquilo. Claramente, era a minha responsabilidade. Eu não entendi absolutamente nada daquela definição que aparecia lá, e após alguns dias, semanas, a gente conseguiu demonstrar que, por caso de 3 cordas, que foi o que o Renato mostrou e aparece no minicurso, nas notas de aula, de fato era um grupo cristalográfico.
E aí veio o momento de, ok, 3 cordas, passo 2, 4 cordas, passo 3, 5 cordas, na mão, na raça, mexendo com matrizes gigantescas. Tem um momento que eu tinha umas folhas com matrizes enormes, porque eu estava fazendo uma outra abordagem para demonstrar o resultado. E a gente, meio que na unha, conseguiu mostrar que esse quociente é cristalográfico para número de cordas 3, 4, 5, porém isso levou facilmente 2 meses. A gente continuou trabalhando, melhorando o resultado, junto com o John e Daciberg, aí trabalhamos nós 3, para aperfeiçoar aquele momento inicial. E aí aperfeiçoamos os resultados, as demonstrações, fizemos perguntas, respondemos perguntas, as perguntas que não conseguimos responder, empurramos para os alunos, e por aí vai a história, né? Naturalmente, continua dessa forma. Mas, essencialmente, a moral da história são 2 coisas. O primeiro, a matemática, muitas vezes linda, chega por acidente, e é isso que aconteceu nesse caso dessa ponte. E a segunda é, nada como você ter no seu leque de conhecimento um monte de ferramentas e definições. Uma hora você se depara com algo que parece com alguma coisa. E aí, de repente, essa quantidade de conhecimento faz com que você consiga linkar coisas. Então, a gente tem que estudar muito nessa vida para poder fazer links, para fazer conexões entre coisas. Temos que estudar bastante mesmo. Mas dá certo. Legal. Obrigado. Wagner, me deve 2 cervejas. Se pelo número de história que outra tem para contar, você fica devendo para ele, acho que muita gente aqui vai à falência. Não estou entendendo, viu? Ele não entende absolutamente nada, viu? E não precisa repetir, não, viu? Tá gravando. Pessoal, mais perguntas, comentários para os ministrantes? Palavra dos ministrantes, podemos encerrar então? Ou vocês gostariam de falar alguma coisa? Só agradecer a galera que participou, que esteve aqui nos dias, né, que escutou o que a gente tinha para dizer, que se interessou, vai aproveitar muito. E sobre as cenas dos próximos capítulos, vai depender do bolso, né? Depende de algumas coisas. Eu também queria agradecer a todo mundo, que participou, né? Esses dias aí foram é muito bom falar de matemática, né? Pena que não é presencialmente, né? Para a gente poder se encontrar e tal. E até aproveitar melhor esse encontro. E espero muito em breve encontrar todos vocês novamente. E agradeço também pela oportunidade. Isso. Obrigado, gente. Valeu. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Palmas para vocês, viu? Excelente recurso. Valeu, galera.